Já aqui foi dito, neste momento coordeno o trabalho dos conselheiros das comunidades portuguesas da Alemanha. Em primeiro lugar, eu quero saudar, em nome de todos os meus colegas aqui da Alemanha... Não se ouve? Ok. Então, ouve-se melhor agora? Ok. Então, em nome dos conselheiros das comunidades portuguesas da Alemanha, quero saudar todos os presentes e, em particular, a comunidade portuguesa de Osnabrück na defesa do seu posto consular. Além dos meus colegas da Alemanha, quero também dizer que o meu colega conselheiro da Suécia, alguns conselheiros dos Estados Unidos e outros do Brasil também vos deixam aqui, portanto, calorosas saudações. Considerando que, desde há muito, o Governo da República se decidiu de responsabilizar pela cultura e identidade na diáspora, gostava de prestar, em primeiro lugar, o nosso tributo às gerações que nos antecederam e que criaram as condições para nós podermos usufruir de tudo aquilo a que hoje chamamos os nossos direitos. Aos professores que formaram, ou que nos formaram, e aos que hoje ainda formam os nossos jovens e lhes incutem a mais-valia de ser português. Lendo uma passagem de um livro de Ferreira de Castro, que foi escrito em 1928 e que hoje, 83 anos depois, ainda é de uma atualidade impressionante. Agora vou ler um bocadinho dessa passagem. Os homens transitam de norte para o sul, de leste para oeste, de país para país, em busca de pão e de um futuro melhor. Nascem por uma fatalidade biológica e, quando aberta a consciência, olham para a vida. Verificam que só de alguns deles parece ser permitido viverem. Uns resignam-se logo à situação. São indivíduos que excederam o número de seres que o são apenas no sofrimento, no vegetar fisiológico de uma existência, condicionada por milhentas restrições. Curvam-se aos conceitos estabelecidos de há muito, aceitam por bom o que já estava enraizado. Quando eles chegaram e deixam isso assim, humildes, apagados, submissos. Alguns, porém, não se resignam facilmente. A terra em que nasceram e que lhes ensinaram a amar, com grandes topos patrióticos e palavras farfalhantes, existe apenas, como o resto do mundo, para a fruição de uma minoria. E eles, mordidas as almas por compreensíveis ambições, querem também viver, querem também usufruir regalias iguais às que desfrutam os homens privilegiados. E deslocam-se, imigram, transitam de continente em continente, de hemisfério em hemisfério, em busca do seu pão. Mas em todo o mundo, ou em quase todo o mundo, vão encontrar dramas semelhantes, porque semelhantes são as leis que regem o aglomerado humano. E não esmorecem, apesar disso. Continuam a transitar, de olhos postos na luz que a sua imaginação acendeu, enquanto os mais ladinos, aproveitando todas as circunstâncias favoráveis, ou criando-as até, fazem ouro com a ingenuidade dos ingênuos. Eles continuam a transitar com uma pátria no passaporte, mas em realidade sem pátria alguma, pois aquela que lhes é atribuída pertence a alguns eleitos. Para eles, ela só existe quando nos quartéis soam as cornetas da guerra ou nas repartições públicas se recolhem tributos. É assim na Europa, é assim nos outros continentes. Como veem, amigos, ainda hoje mesmo é assim. Alguns no texto estava escrito, alguns, porém, não se resignam facilmente. E é por isso que nós hoje aqui estamos. Como todos sabem, trata-se de uma luta que já se viveu há vários anos e que conseguiu desde o seu início não só o apoio das comunidades portuguesas do mundo inteiro, como também se transformou no símbolo da luta das comunidades pela defesa dos seus direitos. Para o atual governo, compreende-se que a nossa luta continua a ser um autêntico pesadelo. Mas os governos, neste caso os nossos governos, deveriam existir unicamente para servir o nosso povo e não para nos despojar daquilo que nós chamamos os nossos legítimos direitos. Os governos não deveriam roubar nos orçamentos de Estado, como o nosso está a fazer, aquilo que nos pertence e que deveria estar ao serviço de todos, para ir entregar aos bancos e aos grandes acionistas. Os bancos não votam, mas são, neste momento, os bancos não votam, mas os governos transformam-nos nos donos da democracia. Não há dinheiro para consulados,
Não há dinheiro para o ensino de português. Mas, no entanto, um banco português recebeu 12 mil milhões de euros para continuar a fazer os seus negócios. Sejamos sinceros, as verdades neste momento têm que ser ditas. Não são e não foram as comunidades portuguesas as culpadas desta crise do déficit. Muito pelo contrário, as comunidades portuguesas mandam muito, muito dinheiro para Portugal. Mais estranho ainda é o comportamento do Presidente da República, a quem os conselheiros da Alemanha já enviaram uma carta. O Sr. Presidente teve ocasião, ainda não há muito tempo, em março de 2009, de verificar aqui em Osnabrück o entusiasmo com Portugal dos portugueses que vivem e trabalham no estrangeiro. Nessa altura, os conselheiros da Alemanha explicaram-lhe a necessidade de manter todos os postos consulares, devido à enorme extensão territorial deste país, devido à existência em cada Estado de governos e parlamentos regionais próprios, com políticas de imigração, ensino, económicas e culturais autónomas. Foi-lhes dito ainda que os consulados não são apenas lojas do cidadão para se passarem papéis oficiais, mas são também centros cívicos e sociais das próprias comunidades, onde se realiza o recenseamento e se cumpre o dever cívico de eleger o Presidente da República. Os postos consulares são uma importante componente da presença do Estado português no seio das comunidades e um elemento imprescindível para a nossa identificação com Portugal. Mas para os governos nada disso conta, quando se decide que o interesse dos banqueiros está acima do interesse do povo português. O artigo 14º da Constituição da República Portuguesa diz o seguinte: os cidadãos portugueses que se encontram ou residem no estrangeiro gozam da proteção do Estado para o exercício dos seus direitos. Se não for o posto consular, quem é que nos dá esse direito? Como sabeis, na Alemanha não é só o vice-consulado de Osnabrück que o governo pretende encerrar. Também ao vice-consulado de Frankfurt já foi dada a ordem de encerramento até final deste ano. Também ali, a comunidade de Frankfurt já organizou uma importante manifestação, um abaixo-assinado, e prossegue a sua luta. O secretário de Estado teve o descaramento de me informar que só se encerravam algumas estruturas que já não eram consulados. Estes, portanto, os 2 e-mails que o Sr. Secretário de Estado me enviou, é de pôr à disponibilidade aqui do Nelson, que é para ele depois para também os poder pôr então no nosso blog. Mas esses postos já não são consulados, é por culpa dos governos que os despromoveram. O que o governo pretende encerrar são todos aqueles postos em que a luta das comunidades obrigou a manterem. Foi o governo que colocou nesta situação essas tais estruturas que hoje diz já não serem consulados, para na próxima oportunidade lhes dar um golpe de morte. Mais do que nunca, a comunidade portuguesa de Osnabrück, contando com a solidariedade ativa de toda a comunidade portuguesa da Alemanha, irá, estou seguro, dar um exemplo de que na luta dos seus direitos, Osnabrück não desiste. Obrigado.